Tudo bem, pessoal? Firmeza com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco sobre o rei Josafá, né? Eu estou estudando sobre a história dos reis e alguns imperadores de Roma, que são considerados bons exemplos, né? Bons líderes. Josafá, ele é filho do rei Asa, né? E ele assume o reino do sul de Israel. Ele assume o reino em boas condições que o pai dele havia deixado. E a palavra de Deus fala que ele seguiu o exemplo de Davi, né? Davi, ele é o exemplo de reis. Se você quer um exemplo de rei bom, você vai achar em Davi, né? E se você quer conhecer o rei mau, o top dos reis maus, você vai estudar sobre a vida do rei Acabe. Acabe é o lado negativo de tudo de ruim que irrita a Deus. E Davi é um exemplo de uma pessoa boa, né? Uma pessoa que... Não que Davi não cometia erros, ele cometia erros. Mas Davi se arrependia, né? E ele produzia frutos dignos de arrependimento. Não basta a gente apenas dizer para Deus que está arrependido. A gente precisa demonstrar, a gente precisa produzir frutos dignos de arrependimento. E Josafá, o nome dele quer dizer Jeová julga, né? Jeová é juiz, Jeová julga, Deus julga. Isso tem muito a ver com o contexto com o tempo que Josafá estava vivendo, né? Josafá estava vivendo numa época que de fato Deus ia trazer juízo sobre Acabe, né? Sobre Acabe, Jezabel. E é o tempo do profeta Elias, né? Do Acabe, ele foi tão mal que ele teve a audácia de perseguir os profetas de Deus, de matar os profetas de Deus. E isso, né? A gente vê o quanto de mal tinha em Acabe. E ele promoveu toda essa maldade contra os profetas de Deus. Josafá, ele se levanta nesse tempo. E o que Josafá fez que agradou a Deus, né? A gente tem que ter três coisas em mente. O que Deus busca no ser humano? Deus quer que a gente... ele fala lá em Oséias 6,6: misericórdia quero e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, né? Deus quer que as pessoas, que nós o conhecemos. E como a gente conhece a Deus? Né? A gente conhece a Deus, Deus deixou, né, a sua palavra foi preservada para que a gente o conhecesse. E além dos textos da palavra que revelam muitas coisas de Deus, há o conhecer íntimo de Deus, né? Você poder falar diretamente com Ele. Ele responder a você, né? Ele falar, ele responder as suas orações. Você vai ver que Josafá fala com Deus e Deus o responde. E Deus não é um Deus de pedra, né? Ele não é um Deus que está em objetos materiais. Ele é um Deus vivo e ele responde. Josafá, você vai ver que você vai ver uma expressão sobre Josafá em Joel. Lá no capítulo 3 fala sobre o vale de Josafá. A gente vai descobrir o que é esse vale. Esse vale está ligado com o dia do juízo de Deus. Jeová julga, né? No dia do juízo de Deus. Por isso Josafá, Joel fala, o vale, Deus vai congregar todas as nações no vale de Josafá. Né? Esse vale provavelmente está ao norte de Israel, onde ele vai congregar todas as nações que afrontou a Deus, que espalhou o povo judeu, que cooperaram com o holocausto, né? Que praticou tudo quanto é tipo de maldade contra o povo judeu. E todas essas nações maldosas, Deus vai congregar elas no vale de Josafá para executar o juízo.
E o que aconteceu com Josafá nesse vale? É interessante a gente conhecer isso. Isso aconteceu 2 vezes apenas que Deus interferiu, que Deus lutou, né? Ele não deixou que o seu povo lutasse. Deus falou, não, essa batalha é minha. Deus assumiu a batalha. E há casos que Deus ajuda, né, o seu povo a vencer a luta. Porque Deus não quer também, Deus quer que o seu povo lute com ele. São raras as exceções que Deus interfere, como no caso de Ezequias e no caso de Josafá, né? Josafá, nações ímpias se levantam contra Josafá para destruir o reino dele, e os moabitas e os amonitas e um povo de Sear, Monte Sear, era um povo poderoso. Eles se juntam para lutar contra Josafá. Josafá, ele diante dessa grande ameaça, ele busca Deus, né? E ele fala com Deus, e Deus diz para ele não se preocupar com aquilo, que Deus ia dar a luta era dele, né? Não era para ele se preocupar com aquela forte ameaça. E no dia seguinte, a oração, no dia da luta, da peleja, Josafá reúne os seus soldados para ir à luta, à guerra. Só que chega lá, eles já estavam mortos. O que aconteceu? Os moabitas e os amonitas lutaram contra esse povo de Sear. E depois os moabitas e os amonitas brigaram entre si. Então a aliança, a tríplice aliança da força invasora, eles se autodestruíram, brigaram entre si. Já viu que Jesus disse que um reino dividido ele não se sustenta? A tríplice aliança se dividiu, né? As três nações, os 3 povos se uniram contra Josafá, e depois eles brigaram entre si, e um matou o outro, né? E a única coisa que Josafá fez foi chegar lá, encontrar os corpos e recolher os despojos de guerra. Ele recolheu toda o despojo ali e levou como né, uma recompensa pela luta que Deus lutou por eles. E ele volta mais reconhecido pelas outras nações, porque as outras nações viu que Deus era com Josafá. Acabe sabia que Deus era com Josafá, porque, poxa, uma pessoa, Deus fazer isso por uma pessoa, ficou notório, né? Então Acabe ele busca fazer uma aliança com Josafá. Aí é onde entra o ponto que desagrada a Deus. Josafá, ele faz uma aliança com Acabe, e para lutar contra os arameus, que eram inimigo de Samaria. E Josafá, quando ele vai ter um encontro com Acabe, Josafá fala, não, primeiro consulte ao Senhor, para saber se nós devemos ir contra os arameus. E Acabe manda chamar os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal. E eles davam, né, mensagens favoráveis ao rei, né? Por isso que tudo aquilo que agrada a nossa carne, geralmente é dito pelos profetas, né, que não provém de Deus, profetas de Baal. Eles gostam de agradar as pessoas. E aí Josafá vê que aqueles profetas não eram de Deus. Josafá pergunta mais uma vez, mas não há ninguém aqui em Israel, em Samaria, que possa falar pelo nome do Senhor? Aí Acabe diz, há um profeta, Micaías, mas ele nunca diz o que eu gosto, ele nunca diz o que me agrada. E aí manda chamar Micaías. Só que Deus já tinha colocado o intento em Micaías de enganar Josafá. Porque é aquela história, você não pratica a misericórdia, você não pratica o amor, você não pratica a justiça. E você quer colher a bênção de Deus. Não que você tenha a bênção de Deus por esses méritos, mas Deus quer que você viva uma vida assim.
E Acabe, tudo que era de mal ele praticava. E você quer colher uma resposta de Deus. Então é como o caso lá da mula de Balaão. A primeira vez, os profetas do rei, que foi consultar Balaão, Balaão consulta a Deus: Senhor, eu devo ir com essas pessoas? E Deus fala que não, para ele não ir. Aí depois o rei, acho que Abimeleque, manda as pessoas chamar Balaão de novo, para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. E aí Balaão consulta a Deus, e aí Deus envia um profeta e diz para ele ir com aqueles povos, com aquelas pessoas. Mas Deus já havia dito para ele não ir antes. Aí ele vai consultar de novo. Aí Deus, tipo assim, Deus deixa ele seguir o desejo do coração dele. Tudo bem, então você vai seguir o seu desejo do seu coração então. Então você quer ir, você vai por sua conta e risco. Ele sabia que a Abimeleque não era uma boa pessoa. Então você quer ir lá, você vai. Vai lá que você vai ver o que você vai ter. Tipo assim, você vai ver o que é bom pra tosse. E aí ele vai. E aí no meio do caminho a mula diverte ele. A mula fala pra ele que ele não deveria tá indo ali. A mula para divertir ele. Deus usa um animal para falar com ele. A mesma coisa aconteceu com Acabe. Deus ele deixou Acabe seguir o desejo do coração dele. Que não era para ele ter ido na guerra. E isso Micaías, depois mais para frente no texto, você vai ver que a vontade de Deus, que Micaías revela que ele ia morrer lá. Micaías fala: você vai, mas você não vai voltar. Micaías fala a verdade para ele, mas primeiro Micaías falou que ele podia ir, depois Micaías falou que se for você vai morrer. A mesma coisa que aconteceu com Balaão. Então, às vezes a gente vai seguir o desejo do nosso coração, que geralmente é um desejo que vai nos levar para o mal. Por isso que a palavra de Deus ela é uma bússola. Se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente vai cair em laço. A gente vai cair em armadilha, porque esse mundo é repleto de armadilhas. É como uma ratoeira. O diabo ele usa uma ratoeira e a isca da ratoeira ele põe o dinheiro ali. Você pode ver que poder, dinheiro, glória, foi tudo isso que o diabo ofereceu a Jesus. Ele ofereceu glória, poder, riquezas, né? E Jesus recusou todas essas coisas, porque o reino de Deus não é deste mundo. E aí quando o rato morde o dinheiro, a ratoeira se desarma e pega o animal. A mesma forma, a mesma estratégia o diabo usa até os dias de hoje. Ele usa riqueza, poder, glória, fama, dinheiro, tudo isso para atrair as pessoas e torná-las cegas. Pois bem, vamos voltar lá para Josafá, né? Josafá e Acabe. Então, nesse tempo, Acabe vai para a batalha, mas ele sabia como o profeta disse que ele ia morrer. Ele foi: não, eu vou disfarçado. Eu não vou vestido com a minha vestimenta real. E Josafá foi vestido como rei, caracterizado como rei. E a ordem do rei dos arameus era matar o rei. O rei não deveria voltar, o rei tinha que ser morto naquela batalha. E um flecheiro, ele dispara uma flecha que passa pela armadura de Acabe e acaba o matando. Essa flecha era para acertar Josafá, porém acabou acertando Acabe. Acabe morre. Então Acabe ele é o exemplo do mal, né? Ele fez tantas coisas terríveis contra os profetas de Deus. E foi no tempo dele que Elias fechou o céu. Você está vendo que esse contexto, Elias fechando o céu por 3 anos e meio, né? Josafá, a batalha de Josafá que Deus pelejou pelo povo dele. Isso tudo vai se repetir. Nos tempos da batalha final, dos últimos dias, após os 7 anos da tribulação, isso vai se repetir. Quer dizer, Elias vai estar de novo nesse cenário,
por 3 anos e meio, né, pregando a palavra de Deus convidando o povo ao arrependimento. E Deus vai dar a vitória, Deus vai livrar o povo judeu no dia do Senhor, né? Primeiro vai passar pela angústia de Jacó, o sofrimento da tribulação e tudo, mas depois de tudo isso, em Joel, vamos ver o que diz em Joel. Joel diz que Joel está ligado a esse dia, né? Os últimos dias, é justamente a época que a gente está vivendo. Está muito ligado aos nossos dias. Vamos ver o que diz o capítulo 3 de Joel. Ó, julgamento das nações. Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei, por causa da minha herança, Israel, meu povo. Pois espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra, lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas, venderam meninos por vinho para se embriagarem. Quer dizer, essas coisas aqui aconteceu no Holocausto, né? O período nazista, isso aconteceu no Holocausto. Eles venderam o povo, né? Matou o povo, todas essas coisas vão ser julgadas. E você vai ver que Josafá ele faz muitas coisas boas e essas alianças que não agradam a Deus também. Ele faz uma outra aliança que desagradou a Deus com um rei ímpio. Se eu não me engano, Acasias ou Acaías, um rei ímpio. E nessa aliança, para poder usar os navios, compartilhar os navios dos reinos para buscar mercadorias no mar, Deus faz com que os navios de Josafá afundem, porque ele fez uma aliança com um rei mau, um rei ímpio. Então é muito importante com quem a gente faz aliança, né? Com quem a gente estabelece aliança. Você amar quem é digno, de quem precisa do amor. Quem precisa do amor são todos. Porém, quem nós fazemos aliança ou com quem nós confiamos devem ser poucas pessoas. Devem ser aquelas pessoas que realmente você vê a prática da justiça nela, você vê a prática da misericórdia, você vê a prática do amor. Essas pessoas, elas são pessoas que temem a Deus, né? Tem o temor de Deus nelas. Então, não quero delongar muito nesse vídeo. Eu trouxe aqui uma ideia geral sobre Josafá e sobre como o Vale de Josafá vai se repetir, né, no dia do Senhor, né, na vinda de Jesus, na vinda de Cristo. O que aconteceu com Josafá vai acontecer novamente, né? O que está escrito aqui em 2 Crônicas, capítulo 17, 18, 19 até o 20, você vai conhecer muito sobre a história do rei Josafá e o que aconteceu com Josafá, o que aconteceu com Ezequias, né? Senaqueribe, o rei da Síria. Ele vai, né, voltar a aparecer de novo. Ele vai voltar de novo, o Senaqueribe. E a nação ímpia de Senaqueribe, os assírios. O governo do anticristo vai ser praticamente igual o império assírio. Maus, cruéis, bárbaros, né? Que dominam pela violência, pela força. Esse vai ser o governo do anticristo. Eu espero que a gente tenha aprendido com Josafá. E todos esses homens olharam para Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você quer buscar um exemplo de alguém que é segundo o coração de Deus?
você vai buscar em Davi, né? Davi quer dizer o amado de Deus. E você vai ver que Davi, ele ele tinha um coração voltado, ele amava a misericórdia, né? A misericórdia, você vê que Davi, ele fez com que o Mefibosete sentasse à mesa com o rei, com ele. Coisa que um rei nenhum, você não vê isso acontecendo. E se acontecem, eles fazem por mera publicidade. Fazem para sair em capa de jornal, né? Dar esmola ao mendigo, né? Porque Jesus fala que se você quer dar esmola, que a sua mão direita não saiba que a mão esquerda está fazendo. Tem que ser algo que ninguém não é para você fazer e publicar no jornal. Essas são as boas obras do Evangelho. É você fazer as suas boas obras, mas longe da vista das pessoas. E Davi era assim, né? Davi não fazia questão de expor as coisas boas que ele fazia ou se engrandecer através disso, né? Porque caridade gera publicidade, mas você deve fugir disso. Você não deve sair publicando o que você faz de bom ou né, essas coisas. Não é. Quando você faz isso, a palavra de Deus fala que você recebeu a sua recompensa. O aplauso das pessoas, né? A glória de ter feito aquilo é a sua recompensa. E quando você rejeita essa recompensa dos homens, você vai receber a recompensa de Deus. Por isso que é melhor a gente agradar a Deus do que a homens. Porque quando a gente agrada a homens, você vai receber a sua recompensa de homens. E não são boas as recompensas de homens. São puras e meras vaidades. Agora a recompensa de Deus é eterna. Ela é eterna. Aí você escolhe, você quer receber a recompensa dos homens, sirva a homens. Você quer receber a recompensa de Deus, sirva a Deus. E servir a Deus, em muitos casos, vai desagradar homens. Boa parte dos casos vai desagradar homens. Você vai ver que os profetas eram um povo rejeitado. Todos os profetas. Nenhum profeta era bem recebido. Jesus chega a dizer isso, que o profeta não é bem recebido em sua própria casa. E os profetas de Israel, Jeremias, Elias, né? Oséias, Isaías, eram homens que não eram bem aceitos pelo povo. Eles não tinham um ministério conhecido. Eles não eram bem aceitos pela multidão. Né? Você vê que a mesma multidão que seguia Jesus foi a mesma multidão que gritou crucificam. Então o profeta de Deus, ele tem uma vida meia que dependente de Deus apenas. É como Elias, é uma caverna, é uma vida que é você e Deus. Você não vai ser bem recebido, em hipótese alguma. Não digo isso como generalizando as coisas, mas na grande maioria das partes, aquele que é um profeta de Deus, você pode notar isso, ele não vai ter uma boa recepção. Né? Geralmente ele vai ser excluído. Eles fizeram, Jeremias colocaram ele no calabouço, né? João Batista, o que dizer de João Batista? João Batista era um homem que vinha, pregava a mensagem dele e retornava para o deserto. João Batista, quando os discípulos de João Batista dizem que Jesus estava, né, crescendo mais do que ele, ganhando uma fama maior que a de João Batista falou, convém que ele cresça e eu diminua. Todos os profetas de Deus, eles se diminuem. Eles não crescem, eles diminuem. É o contrário. O reino é invertido. Se você quer crescer, você tem que diminuir. Se você quer ganhar, você tem que perder. Se você quer viver, você deve morrer. É invertido.
O reino de Deus é invertido. Mas tudo isso é somado no mundo vindouro, né? Tudo isso é somado no reino de Deus. E eu espero que a gente tenha, né? Josafá é muito importante para uma questão escatológica. Ah, Escatologia é algo que é o ramo da teologia que estuda o final dos tempos. Josafá está muito ligado ao final dos tempos, né? O Vale de Josafá, Joel, todo o livro de Joel é escatológico. Deus está falando do dia dele. Deus tem um dia separado, né? E assim como Deus falou para Josafá, ó, não tema, eu pelejarei, essa luta é minha, essa batalha é minha, não tenha medo. Nos últimos dias a gente também não deve ter medo como Josafá. Você não deve temer o sistema. Você não deve temer o príncipe que governa esse mundo, o príncipe que governa esse sistema, que é o diabo. Você não deve temer, como Deus falou para Josafá. O sistema parece ser algo que causa medo mesmo. Porque o sistema é algo que você vê que ele é desenvolvido para oprimir as pessoas, para maltratar, escravizar as pessoas. O sistema é estabelecido para isso. Mas como Josafá, Deus falou para Josafá, não tema, nos últimos dias, a mesma mensagem de Deus permanece, ecoa, para a gente não ter medo. Não ter medo, anunciar a palavra de Deus sem medo. Né, pregar a salvação aos perdidos, pregar o arrependimento, né, que a nossa confiança está em Deus, não em carros, em cavalos, em exércitos, nessas coisas. A nossa confiança está em Deus. Né? Deus é um escudo, né? Deus é a nossa força, Ele é o escudo, Ele é quem está a nossa fortaleza, Ele é a nossa fortaleza. E a gente confiar nele. Eu espero que você tenha se identificado. Eu estou falando sobre os reis bons de Israel. Eu vou falar depois sobre imperadores. São ímpios. Foram imperadores ímpios, mas foram imperadores bons. Não quer dizer que a pessoa não conheça Deus, que ela é uma pessoa má. Né? Deus, toda a criação foi feita em imagem e semelhança de Deus. Toda a criação. Todo ser humano, ele é a imagem e a criação de Deus. Então, mesmo que torcido, mesmo que seja algo embaçado, você vai ver no ser humano amor, você vai ver no ser humano um pouco de misericórdia, você vai ver no ser humano um pouco de justiça. Deus quer que esses três valores sejam exaltados nas pessoas. E que é isso que de fato importa para Deus. É isso que importa para ele. Ele fala conhecimento, né, de Deus. Uma coisa importante que Josafá fez. Josafá, ele espalhou os levitas por todo Judá, por todo o reino de Judá, para que esses levitas ensinassem as pessoas sobre Deus. Para que as pessoas tivessem conhecimento de Deus. Por quê? Porque quando a pessoa é instruída na palavra de Deus, dificilmente ela é enganada. Dificilmente ela cai em ventos de doutrinas. Dificilmente ela vai ser seguida por um falso evangelho. Porque hoje em dia tem tantos evangelhos, né? Tantas teologias, teologia da prosperidade, né? Tantas coisas que enganam as pessoas e impossibilitam delas conhecer a verdade que está em Jesus, em Cristo Jesus. O evangelho é puro e simples, né? O evangelho não é sobre riquezas. O príncipe desse mundo que oferece riquezas, o diabo, ele ofereceu isso a Jesus. O evangelho é sobre salvação. Não quer dizer que Deus vai permitir que você viva na miséria. Deus fala que não. A palavra de Deus fala que ele nunca viu um justo passar fome, nem sua descendência mendigar o pão. Mas Deus não vai nos entupir de riqueza. Isso é um trabalho do príncipe desse mundo. Então a doutrina da prosperidade torna as pessoas cegas nesse sentido. É como eu dei um exemplo da ratoeira. O diabo ele põe o dinheiro, riquezas como a isca.
E atraem, realmente atraem as pessoas. Mas isso não produz vida, não produz arrependimento e não produz salvação. E eu deixo essa mensagem, né? De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? De que adianta as riquezas se perdemos a nossa alma? Fica aí a reflexão, tá? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo e que Deus nos livre de todo o mal, né? E nos abençoe e nos guarde, tá bom? Forte abraço, fique com Deus.